Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículos de 1 até o versículo 14. Vamos pensar nessa noite rapidamente nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé o exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Eu quero, nessa noite, refletir com os irmãos um pouquinho sobre esse texto, que é um texto muito interessante, é um texto que eu diria curioso quando nós o lemos, pela linguagem dele, da forma como ele trata algumas questões, mas quando nós pensamos nesse texto, nós pensamos em algo que deu errado. Aos nossos olhos parece que deu errado. Porque quando nós olhamos na história da nação de Israel, nós vamos encontrar um povo que é a menina dos olhos de Deus. Um povo que foi levantado pelo Senhor, instituído pelo Senhor, com propósitos, finalidades e assim por diante. A nação de Israel, ela teve a sua finalidade em testemunhar de Deus às nações que estavam à sua volta, de obedecer à lei do Senhor, de cumprir aquilo que a lei determinava. E aquela nação, ela era considerada a menina dos olhos de Deus. Um povo especial, um povo peculiar do Senhor. Um povo que o Senhor estabeleceu com essas finalidades. Mas quando nós olhamos aqui, nós perguntamos: o que deu errado? Você olha o versículo 11, você vê um dos quadros mais tristes do Antigo Testamento. Observe comigo o versículo 11. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Olha a situação que chegou a grande nação de Israel, meninas dos olhos de Deus, aquela nação que Deus a conduziu pelo deserto, aquela nação a qual Deus libertou do Egito, aquela nação no qual Deus não mediu esforços para fazer as proezas que Ele fez no Egito, tirando o povo, sustentando o povo com maná no deserto, sustentando o povo durante toda a sua peregrinação no deserto, mesmo o povo rebelde e assim por diante. A pergunta é: o que deu errado?
que deu errado? Por que Israel chegou nesse ponto de ser considerado ossos secos? Em um ponto onde está sem esperança, em um ponto onde pereceu toda a sua esperança. O que deu errado? É uma pergunta para nós começarmos a refletir dentro da palavra de Deus, para que nós possamos encontrar o porquê da nação de Israel chegar nessa situação e fazermos aplicações para a nossa vida. O porquê que muitas vezes nós estamos como ossos secos. O porquê que muitas vezes nós estamos sem vigor. O porquê que muitas vezes nós estamos sem aquele ardor no nosso coração para servir a Deus, para testemunhar do Evangelho, para falar do amor de Deus. Por que estamos sem esse ardor no nosso coração? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos que eu tenho orado a Deus e tenho me preocupado com a minha filha. Tenho me preocupado com a minha filha. Ela tem 7 anos, vai fazer 8 anos, eu tenho me preocupado com ela. Nós temos conversado, falado do amor de Deus, falando dos princípios da palavra de Deus, porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, nós sabemos que não tem valorizado nada do que é espiritual. As igrejas, elas estão frouxando no seu ensino bíblico, na sua doutrina, na realidade do Evangelho. Está abrindo as portas para muitas coisas que não agradam o coração de Deus e que têm entrado na prática de vida de muitas igrejas, de muitos cristãos, de muitos servos de Deus. Quando você olha, por exemplo, para a Europa está vivendo um momento pós-cristianismo. Hoje na Europa, Cristo é igual Buda para nós aqui. Parece que o Evangelho chegou até lá, foi o berço de missões, celeiro de missões, grandes avivamentos aconteceram na Inglaterra, por exemplo, com John Wesley, Spurgeon e tantos outros, mas é como se a mensagem chegou ali, passou essa mensagem e ela se tornou apenas uma crendice e nada mais do que isso. Nós observamos o nosso mundo e vemos quantos ossos secos que estão à nossa volta que precisam receber o Evangelho da graça de Deus. Quantos ossos secos que estão à nossa volta e que precisam receber o Evangelho da graça de Deus para que recebam vida, e vida em abundância, como diz a palavra de Deus. Quantos estão à nossa volta que necessitam dessa realidade do Evangelho? Quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando o coração de Deus. Eu fico imaginando o coração de Deus olhando para a sua nação, menina dos seus olhos, com amor eterno eu vos amei, mas aquela nação ela chega em um ponto totalmente destroçada, totalmente sem vigor, totalmente sem vida, como ossos secos. A grande pergunta é como reverter essa situação. A grande pergunta é como restaurar o ardor do nosso coração da realidade do Evangelho. Porque o que a pandemia trouxe para nós? A pandemia trouxe para nós o distanciamento. E a igreja nós sabemos que ela é relacional. Nós precisamos da comunhão, como a Bíblia diz, a comunhão dos santos. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos estar juntos como corpo, assim como o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 12, um corpo. E esse corpo, unido das suas faculdades espirituais, vamos assim dizer, trabalha em prol de uns para os outros. Porque todos são importantes nesse corpo. Não existe ninguém mais importante do que o outro. Todos são importantes na mesma medida aos olhos de Deus. Porque uma das coisas que esse corpo não faz é projetar membros. Ele projeta Cristo através do seu agir. Porque, como eu já disse para os irmãos várias vezes, na igreja não existe lugar para projeção humana. É Deus que tem que ser projetado, é Deus quem tem que ser glorificado, é Deus quem tem que ser exaltado. Mas quando esse corpo ele fica enfermo, quando esse corpo ele começa a perder características, então ele começa a ficar enfermo, então ele chega em um ponto de não mais ação. Onde os relacionamentos não funcionam mais, onde as preocupações não existem mais, onde as orações de uns pelos outros também não existem mais,
porque nós estamos distanciados uns dos outros. E na nossa casa, os irmãos podem responder por cada um de vocês, na nossa casa é difícil ler a Bíblia, é difícil ter um culto doméstico, é difícil orar, é difícil chamar toda a família para sentar ali e falar, vamos orar agora, vamos ler a Bíblia e vamos falar de coisas espirituais. Então nós deixamos o ensino da palavra de Deus, saímos da fonte da vitalidade espiritual que é Deus. Nós até podemos dizer, olha, eu creio em Deus, mas não com um fervor espiritual que a palavra de Deus produz no nosso coração, na compreensão de quem é Deus e a ação do Espírito Santo em nossos corações. Porque a nação de Israel, nós vamos observar que ela foi gradativamente, paulatinamente, deixando outras coisas entrarem na sua vida. Então foram se afastando do manancial de águas vivas que é o Senhor. Então se encontram no quê? Em um estado de ossos secos, sem esperança, sem vitalidade e que não tinha mais desejo no coração de adorar, de servir, de expressar a sua adoração a Deus. Essa igreja do Antigo Testamento, ela estava o quê? Morta. Não é interessante isso e triste? A situação que esse povo chegou, um povo que devia refletir Deus para as nações que estavam à sua volta, que devia, através da observância da lei, mostrar a santidade de Deus, a moral de Deus, a ética de Deus, e mostrar para o povo que existia um Deus que era grandioso, o Criador de todas as coisas, e que cuidava deles, e que sustentava eles. E Deus faz cada reclamação com o povo, e Deus tenta trazer o povo para o eixo, mas o povo, coração duro, o povo cria para si deuses, o povo cria para si coisas que não agradam o coração de Deus e saem da presença de Deus. E quando eu olho para a história do Antigo Testamento, eu fico imaginando a minha vida. Nessa tarde, eu estava lendo, estava refletindo sobre esse texto, sobre a história da nação de Israel, pensando comigo, eu disse, Senhor, a minha vida, será que ela é diferente do povo do Antigo Testamento? Será que ela é diferente? Será que eu tenho dado toda a atenção necessária que Deus merece? Será que esse Deus que eu professo, esse Deus no qual eu leio na Bíblia, será que ele é uma realidade ou ele é uma ideia para mim? Eles são diferentes. A ideia entra no campo da filosofia. A realidade entra no campo prático, de um ser pessoal que cuida de mim, que mostra a sua vontade, que se revela, dizendo, olha, você tem problemas na família, eu sou o provedor da família. Você tem problemas no trabalho, eu sou o provedor de todas as coisas. Você está preocupado com o sustento, eu sou o Deus de toda a providência. É o Deus que se revela a nós como aquele que cuida de nós, como aquele que demonstra o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Dia a dia, sempre labutou com um povo rebelde no deserto, que virou as costas para ele, ele sempre foi, mostrando para o povo, para que o povo abandonasse as suas práticas erradas, mas o povo não quis. O povo quis mergulhar na sua desobediência, o povo quis caminhar fora da vontade de Deus, o povo quis experimentar uma vida de não submissão à vontade de Deus, então chega num ponto de ossos secos, sem esperança, sem vigor, sem nenhum tipo de expectativa na presença de Deus. E hoje a gente vive num período de trocas, estamos substituindo muitas coisas. Nós substituímos muitas coisas, né? Estamos aí em uma forma paliativa, que é o culto online, que ele não é o molde que Deus quer. Como eu disse, a igreja ela é relacional. E com isso tem acabado com a reverência, tem acabado, porque você está em casa assistindo um culto, você coloca os 2 pés para cima lá, ou você dorme se a mensagem está muito devagar, ou se está falhando o microfone, você muda para outro lugar, e aí você fica zigue-zagueando de um lado para o outro. Você perde essa essência do culto. Quando nós devemos o quê? Entender a forma que Deus quer tratar com cada um de nós. E a maneira como nós deixamos Deus cuidar de nós. Você quer ver algumas reclamações de Deus? Abra comigo no livro de Jeremias.
Jeremias, logo no início, o livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 5. Jeremias, capítulo 2, versículo 5. Lembrando que Ezequiel ele era contemporâneo de Jeremias e também de Daniel. Daniel e Ezequiel eles estavam no cativeiro na Babilônia. Ezequiel estava junto ao rio Quebar com os exilados e Daniel estava no palácio do rei, assistindo no palácio do rei. Mas olha que interessante esse texto. Jeremias 2,5. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulo eles mesmos? Assim diz o Senhor: que injustiça acharam os vossos pais em mim? Quais foram as injustiças que eles acharam para substituir Deus por outra coisa? Olha o versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Houve alguma nação que estava à volta de vocês que trocaram os deuses dele por outros deuses? Olha o que Deus diz: todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Substituições. E às vezes essas substituições não se dão apenas no campo religioso. Se dão nas idolatrias que nós construímos. Como eu falei a semana passada, citando João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós construímos os nossos ídolos, que pode ser N coisas, e qual nós colocamos e substituímos Deus por isso. Pode ser a sua família, pode estar no lugar de Deus. Os seus filhos, os nossos filhos podem estar no lugar de Deus. O nosso trabalho pode estar no lugar de Deus. O nosso status pode estar no lugar de Deus. Estamos substituindo Deus. E nós não caminhamos debaixo das orientações de Deus, porque, quando eu digo nós, é de uma forma geral. Porque dar ouvidos àquilo que não tem princípio, que não tem valor estabelecido, é muito mais fácil do que você dar ouvidos a um ser que tem princípios e valores estabelecidos, que são elevados, mas que são princípios corretos para a nossa vida, e que o nosso mundo não está mais atentando para princípios absolutos. Não se atenta mais para princípios absolutos. Deus não é absoluto, então estamos vivendo uma subjetividade no nosso mundo, onde diz, olha, eu entendo dessa forma, isso daí para a sua verdade, a minha verdade é essa, onde Jesus já não é mais uma verdade. Então nós estamos vivendo isso. Observe as questões do nosso próprio vigor em servir a Deus, do próprio vigor da nossa alma, de buscarmos a Deus. E como eu disse a semana passada, muitas vezes nós mais reclamamos, semana retrasada, né? Nós mais reclamamos do que nós servimos a Deus. Nós mais reclamamos do que nós oramos. Mas nós apontamos defeito do que trazemos a solução. Às vezes há tanta necessidade, tanta carência, e que muitas vezes o nosso vigor está tão... que estamos como ossos secos. E a gente observa isso quando nós estamos cantando. Quando nós estamos em ambientes espirituais para ouvir a palavra de Deus, o sono vem, não é interessante a palavra, estamos de pé, mas cansa na hora do louvor. Então nós começamos a observar essas coisas, para ver como que o vigor da nossa alma começa a se esfriar. E a nação de Israel começou então a substituir coisas por aquilo que era de nenhum valor. Mas Deus iria tratar com o povo. Essa é a grande questão. Quando nós olhamos Vale de Ossos Secos, a nação que se torna ossos secos, é porque Deus tratou o pecado daquela nação. Deus tratou a frieza daquela nação. Deus tratou o desvio daquela nação. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, Deus ele é misericordioso. Deus ele é gracioso. Ele vai agir na sua nação para trazer novamente a sua nação à tona, para então cumprir os seus propósitos através da vida do seu povo.
E se nós voltarmos lá para Ezequiel 37, observe que essa experiência de Ezequiel é uma experiência tremenda, porque ele tem uma visão, ele teve um momento especial com Deus. Olha o capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Observe a experiência do profeta. Ele foi conduzido pelo Senhor. Não foi uma experiência dele para ele mesmo, mas é uma experiência diante de Deus, e Deus queria mostrar algo para o profeta, e queria deixar registrado algo na sua palavra, que alcançasse o nosso coração. E o profeta começa a ir para esse vale de ossos secos, e que o Espírito deixa no meio de um vale que estava cheio de ossos. Imagine a expressão no rosto do profeta Ezequiel. Vamos imaginar que você fosse em um cemitério com os cadáveres em exposição. E você começa a olhar para aqueles ossos e começa a caminhar no meio daqueles ossos, e eu fico conjecturando comigo, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Mas na grande realidade, se nós aplicarmos isso de forma espiritual, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós separados de Deus. Todos nós caminhando ao inferno. Mas o texto vai mostrar a graça e a misericórdia de Deus. Mas olhando para esse texto, nós vemos que aquele povo estava com os seus pecados, mortos nos seus delitos e pecados, separados de Deus, estavam debaixo da disciplina de Deus. Mas Ezequiel estava contemplando aquilo. E é isso, meu irmão, que o pecado faz. Não pensa que o pecado ele vai trazer vida para você. O pecado ele traz momentos e prazeres, e falsos prazeres, mas quando tudo acaba, então vem ossos secos. E ele começa então a andar no meio daqueles ossos. Olha o versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Alguns comentaristas dizem que talvez Ezequiel pudesse estar em um campo de batalha, onde houve uma terrível batalha, e aqueles corpos ficaram ali expostos, e Ezequiel estava caminhando no meio daquele vale de ossos secos que eram numerosos. Eu fico imaginando o tempo que ele gastou andando no meio desses ossos para ter esse momento dessa experiência com Deus. Olha o versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Qual seria a sua resposta, meu irmão? Qual seria a sua resposta? Você anda num vale cheio de ossos secos. E aí vem a pergunta de Deus. Acaso poderão reviver esses ossos? A resposta de Ezequiel foi, Senhor, tu sabes. Abra um parênteses para pensar. Sabe aquela pessoa que o mineiro diz que ela é custosa? Que ela está lá, naquela situação deplorável, como uma besta fera, caída na sarjeta, drogada, bêbada. Há esperança para ele? Há esperança? Há como mudar esse osso seco para a vida? Há como transformar, restaurar essa vida? Evidentemente que sim, porque o Evangelho ele faz isso. O Evangelho ele é da restauração. O Evangelho ele é da libertação. O Evangelho é o poder de Deus no coração do ser humano, para que o ser humano compreenda e viva essa realidade na vida. Por isso que o Evangelho não é da mesmice. É impossível o coração transformado ter os mesmos velhos vícios do passado. O Evangelho transforma. Então a resposta do profeta foi, tu sabes, Senhor, mas eu e você éramos ossos secos. Nós éramos ossos secos e recebemos a restauração da nossa vida por meio de Cristo. E Cristo se torna o quê? O vigor da nossa vida, o vigor do nosso coração, da nossa alma. Não são circunstâncias, não é o status, não é o que somos, mas a nossa alegria está em Cristo. A nossa expectativa está em Cristo. A nossa verdadeira paz, ela vem de Cristo. Mesmo diante dessas situações que nós estamos vivendo, mas o nosso coração está em paz, porque nós temos essa percepção da presença de Deus em nossas vidas e da sua obra em nossas vidas. Nós temos vida, e vida em abundância em Cristo Jesus.
Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o Evangelho ele tem que ser aplicado ao coração do ser humano. Observe ainda comigo na leitura. Versículo 4. Disse-me ele, profetiza a esses ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Observe que a restauração da vida começa com a profetizar ou proclamar a palavra de Deus. Profetiza, fala com esses ossos. Humanamente, isso é loucura. Humanamente, isso é loucura. Como que eu vou falar com ossos? Como que eu vou falar com cadáver? Isso é loucura. Não há sentido nisso, não há lógica nisso. Mas, meus irmãos, como que nós vamos profetizar para alguém que está nessa situação que eu acabei de dizer? Falar do amor de Deus. Você fala, não tem solução, isso é loucura. Ele não quer saber, ele não quer ouvir, mas não importa, nós somos chamados a proclamar, a profetizar, a falar do Evangelho. Nós não somos chamados a converter ninguém, isso não é papel nosso. O papel nosso é a pregação do Evangelho, é falar. Quem faz a obra no coração é o Espírito Santo, não somos nós. Então nós não temos que perder o nosso vigor em falar, em profetizar, em anunciar o Evangelho. A ação ela é de Deus, ela não é nossa. Nós somos servos. Somos servos e que recebemos a bênção da palavra de Deus, o privilégio de comunicar com ossos secos a palavra de Deus. A grande questão é que nós, eu e você, não podemos ser ossos secos, porque senão nós não temos vigor para falar da realidade do Evangelho. Nós estamos tão frios, gelados, que nós não abrimos a boca para falar do Evangelho, porque parece que isso não é a realidade na nossa vida. Então nós não temos vigor para falar. Mas o Evangelho, quando ele é profetizado, ele fala das grandezas de Deus, porque o apóstolo Paulo diz que o Evangelho ele é das insondáveis riquezas de Cristo. E essas insondáveis riquezas de Cristo é a graça de Deus sendo aplicada no coração do ser humano pela fé em Jesus Cristo. Então, ele diz, profetiza, fala, abre a boca e disse a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor. E é Deus quem vai fazer a obra na vida desses ossos secos ou nessa nação de Israel. E é Deus quem vai fazer a obra na nossa vida, na nossa igreja, restaurando a chama do nosso coração, do nosso vigor para servir a Deus. Somente o Senhor faz isso. Observe, a iniciativa é de quem? A iniciativa é de Deus. É Deus quem vai proclamar a sua palavra. É Deus quem manda o profeta e diz, proclame, fale a eles. É Deus quem toma a iniciativa. Quando nós vimos o que a palavra de Deus opera. Versículo 4, disse-me ele, profetiza a esses ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Deus já começa a restaurar a concepção daquela nação que estava em ossos secos. Eu vou restaurar a vida de vocês. Eu vou trazer vocês como nação, a terra de vocês. Vou restabelecer vocês na terra de vocês. E vocês verão o meu poder através da minha ação na vida de vocês. E vocês receberão bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Porque lembra da promessa que Deus faz a Abraão? Que por meio de Abraão seria o quê? Benditas todas as famílias da terra. E aí eu volto novamente à pergunta inicial. O que deu errado? Será que com essa falha a promessa de Deus deixaria de se cumprir? Que Jesus deixaria de vir? Que o Messias deixaria de vir? Evidentemente que não. Deus iria restaurar aquela nação, Deus iria cumprir os seus propósitos na vida daquela nação. Aquela nação vai para o cativeiro, mas aquela nação entende que ela precisava buscar a Deus, que ela precisava arrepender dos seus pecados e que precisava receber a restauração do Senhor. Olhando ainda para o texto, porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O reconhecimento de quem é Deus, o reconhecimento do que Deus opera na nossa vida, o reconhecimento da presença de Deus e da ação de Deus. Vocês saberão que eu sou o Senhor o qual vocês abandonaram,
o Senhor o qual vocês trocaram por outros deuses, o Senhor o qual vocês reclamaram do maná que eu dava para vocês, o Senhor que vocês trocaram por outras coisas, que não tinham valor algum. Mas eu, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E quando nós temos essa concepção de quem é Deus, para que as ações de Deus sejam aplicadas na nossa vida. A mensagem, hoje eu estava orando, para qual das duas mensagens seria? Se seria essa, ou se seria o Salmo 90. O Tavinho e a Marília, eles ficam loucos comigo, porque às vezes eu mando os textos e falo, é um dos dois, eu estou orando ainda. É um dos dois, eu estou orando ainda. Mas quando eu estava refletindo sobre essa realidade desse texto, e trazendo ao meu coração uma realidade para a vida cristã, de conhecer quem é Deus, de saber dos feitos de Deus. Você vê no Salmo 90, no versículo 2, que diz que, falando da eternidade de Deus. E quando você começa a pensar sobre a eternidade de Deus, quando você começa a pensar sobre o ser de Deus, eu não sei quanto a você, mas o meu coração traz paz. O meu coração traz certezas. O meu coração sai da angústia para experimentar de um Deus que tudo pode. De um Deus que tudo pode. A nação precisaria conhecer quem é o seu Deus. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Nós não podemos apagar essa realidade de Deus. Nós não podemos apenas ficar na superficialidade da vida, do nosso relacionamento com Deus. Eu acho que o capítulo 47, ele vai falar sobre o rio de águas vivas. Que o profeta entra águas pelo tornozelo, depois pelo joelho, depois pela cintura, e depois água que ele tinha que atravessar a nado. Em qual desses patamares da vida cristã nós estamos? Do nosso relacionamento e conhecimento com Deus? Tornozelo, joelho, cintura? Ou nós estamos nadando de braços nessa realidade de Deus na nossa vida? Conhecendo quem Ele é, sabendo do seu poder. E eu fiquei pensando comigo, Se você pega, Odair, pergunta bem prática para o irmão. Se você tira 3 minutos de 1 hora, quanto sobra? Quanto? 57 minutos. E se você tirar 1 trilhão de anos da eternidade, quanto sobra? Quanto sobra? Quanto sobra? Se você tirar 1 trilhão de anos da eternidade. Eternidade. Porque a eternidade não é suscetível ao tempo. Dá para a gente compreender a ação desse Deus na nossa vida? Que Ele não é, que Ele não será, que Ele não foi, Ele não será, Ele é. Que Ele não está preso a tempo, a espaço e conhece cada detalhe da nossa vida? A nação tinha que saber, e sabereis que eu sou o Senhor. E nós precisamos saber quem é esse Senhor. Quem é esse Deus? Ah, mas eu estou com um problema na família. Meus irmãos, deixa Deus cuidar disso. Ah, eu estou com um problema de saúde. Deixa Deus cuidar disso. Ah, eu estou com problemas e mais problemas. Meus irmãos, deixa Deus cuidar. Ele é Deus. Ele é Deus. Olha, voltemos para o texto. Versículo 7. Então profetizei. Eu fico imaginando Ezequiel falando para os ossos secos. Ó, ossos secos, o Senhor está dizendo aí, ó. Vai colocar tendões aí, ó, que Deus está falando. E quando ele começa a profetizar, quando ele começa a falar, a ação de Deus começa. Ossos batendo em ossos. Imagine o barulho de ossos batendo em ossos, ossos sequíssimos batendo em ossos, e ali restaurando a vida, restaurando, trazendo de novo, novamente, tudo aquilo que havia se perdido, batendo ossos com ossos. E o profeta profetizando, falando do que Deus faria, na maneira como Deus restauraria a nação. E isso é a realidade, porque quando a palavra de Deus ela é pregada, ela é anunciada, a ação de Deus no coração do ser humano. A aplicação da ação de Deus, da palavra, no coração do ser humano. Porque a palavra ela não é do pregador. Quem dera. A palavra ela é de Deus. Não é o pregador, não é a eloquência do pregador. Não é se ele fala certo, ou se ele não fala, ou se ele é isso, ou se ele é doutorado, ou se ele é catedrado nisso, isso não importa. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é simples,
crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ela é simples. E quando o profeta começa a pregar, os ossos começam a bater um no outro, e o profeta começa a ouvir tudo aquilo lá. Olha, segundo me for ordenado, e quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso no seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam, porque só Deus pode trazer a restauração da vida, e ninguém mais. Pessoas que pensam que estão tranquilas, mas ainda não foram preenchidas pelo Espírito Santo de Deus, ainda não nasceram de novo. Precisam receber Jesus Cristo para saírem do estado de ossos secos. Recebendo Cristo no coração. Ele dizia, profetiza. E vem o Espírito. E o Espírito veio, entrou sobre eles. Olha o versículo 10. Profetiza como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles e viram e se puseram em pé o exército sobre modo numeroso. Versículo 11. Então me disse, filho do homem, todos esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Mas olha para você ver, o versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus iria restaurar o seu povo na terra. Isso para mim não tem a ver com ressurreição. Tem a ver com que a nação voltaria de todos os lugares que ela foi espalhada e voltaria para a nação de Israel. E essa profecia ela se cumpre. Na década de 40, se eu não me engano, Israel é reconhecido novamente como nação. Deus estava restaurando o seu povo. Talvez, meus irmãos, nós precisamos parar para ouvir as mínimas coisas que Deus tem para falar conosco. E fazer uma avaliação da nossa vida, e uma reflexão da nossa vida, aonde nós precisamos retornar para o Senhor, e arrepender das nossas falhas e dos nossos erros. Lembra quando o apóstolo João escreve em Apocalipse capítulo 3, à igreja de Éfeso, dizendo assim, olha, lembra-te onde caístes, arrependa-te, e volta novamente à prática das primeiras coisas. Às vezes nós precisamos fazer essa reflexão. Por que as coisas não dão certo? Por que não há paz no nosso coração? Por que as coisas não estão caminhando de acordo? Porque às vezes o nosso coração não está voltado para Deus. Nós não estamos sendo abençoados por Deus. E Deus quer tratar conosco por meio da sua palavra. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. E às vezes nas mínimas coisas, algo que nós precisamos abandonar, sejam vícios, sejam tantas coisas que nos conduzem a ossos secos, sem vida espiritual. E Deus quer tratar com cada um de nós, mostrar para nós que essa situação de ossos secos não tem a bênção dele. Muito pelo contrário, tem a sua disciplina. Mas que quando nós nos voltamos para ele, como diz Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. E Deus estava agindo na vida do seu povo, e Deus está agindo no seu coração, Deus está agindo na sua vida, Deus está agindo para que a sua família seja restaurada, Deus está agindo para que os seus filhos sejam restaurados, para que a nossa família viva debaixo da vontade de Deus, que os nossos filhos cresçam debaixo da disciplina do Senhor, que aprendam esses valores, esses princípios, porque o mundo está tentando roubar do coração dele. Infelizmente, eles vão passar mais tempo lá fora do que conosco. E se eles não estiverem bem firmados, fundamentados na fé, o mundo vai roubar Cristo do coração deles. Porque às vezes não houve uma confissão de fé, uma realidade no coraçãozinho deles. Nós precisamos sondar o coração dos nossos filhos. Eu aprendi uma coisa, nós aprendemos, com o pastor Darcy, lá da Igreja Batista em Vila Mariana,
ele no retiro de pastores, ele dizia assim, olha, nós precisamos sondar o coração dos nossos filhos, se eles de fato entregaram as suas vidas para Jesus. Se eles compreenderam, se eles entenderam isso, ou se eles só estão entrando numa sequência de, como que eu posso dizer, de um costume, de vir à igreja, o costume de participar do culto, mas ainda não compreenderam a importância de entregar a vida para Jesus. Então nós precisamos trabalhar com os nossos filhos, precisamos profetizar dentro de casa, precisamos proclamar o Evangelho dentro de casa, falar com os nossos entes queridos, falar do amor de Deus e sondar o nosso coração, para ver o que está errado no nosso coração, na nossa vida, diante de Deus. E Jesus disse, o apóstolo João disse, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Mas a confissão, ela é seguida do quê? Do reconhecimento do pecado, a confissão do pecado e o abandono do pecado. E o abandono do pecado. Esse é o princípio. Mas olha, para nós terminarmos a nossa reflexão, versículo 13. Vou ler de novo o versículo 12 junto com o versículo 13. Portanto, profetiza e disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair dela, ó povo meu. Versículo 14. Porém em vós o meu espírito e vivereis. Só existe vida real por meio do Espírito Santo de Deus. Só existe vida por meio do Espírito Santo de Deus. Porém em vós o meu espírito e vivereis. E quando nós recebemos o Espírito, Efésios capítulo 1, versículo 13 diz isso. Depois que ouvistes o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Quando nós cremos em Jesus. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. E aquela nação, ela é reerguida novamente. Meus queridos, quais são as aplicações rápidas para a nossa vida? Como está o vigor da sua alma? Nós somos povo de Deus. Como está o vigor da sua alma para servir a Deus? Você está revigorado ou você está como ossos secos? Segunda pergunta e aplicação que nós podemos fazer: como que nós temos ouvido a palavra de Deus? Como mera literatura ou como palavra inspirada, inerrante, autoridade de Deus? Terceira pergunta e aplicação para nós: nós estamos vivendo a abundância do Espírito Santo na nossa vida ou simplesmente vazios do Espírito Santo? Como está a nossa vida espiritual? Eu espero que o nosso coração se aqueça de fato para não sermos ossos secos, mas que sejamos despertados por uma realidade do Evangelho, que ele é transformador. A realidade do Evangelho que nos motiva, porque nos mostra a verdadeira razão da nossa existência, a verdadeira razão da nossa vida, e mostra para nós o que esse Deus de amor, graça e misericórdia realizou em nossas vidas. Nós precisamos fazer a reflexão se nós estamos como ossos secos ou se nós estamos vigorados pelo Espírito Santo de Deus. Não sei como está a sua vida, eu sei como está a minha vida, e aonde eu preciso melhorar, e aonde eu preciso deixar que o Espírito Santo trabalhe, aonde eu preciso ser lapidado por Ele. Agora, faça a reflexão você que está aqui e você que está em casa, faça essa reflexão. Como tem estado a sua vida? Qual tem sido o vigor da sua alma? O que você tem experimentado da ação do Espírito Santo? Como que nós estamos vivendo? Baixe a sua cabeça, meu irmão, fale com Deus. Deixa Deus ministrar o seu coração, deixa Deus falar com você. Você já ouviu a palavra dele? Não há como reerguer-se se não for através da ação de Deus.
Não há como reerguermos se não for através da ação de Deus.